Olá, boa tarde. Eu me chamo Vanusa Maduro e essa é a atividade integradora do curso de pós-graduação em docência para educação profissional e tecnológica do Instituto Federal do Espírito Santo, com polo na Escola de Arte de São Lucas, Polo Castanhal. Essa atividade é para a matéria de Educação de Jovens e Adultos e Teorias de Aprendizagem para a Educação Profissional e Tecnológica e Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica. A atividade desenvolvida é análise de uma profissão, e a profissão escolhida foi a de telecomunicação. Esta é uma área que engloba a informática, dando ênfase em comunicação. Atualmente, os profissionais de telecomunicação atuam em instalação, operação, manutenção de sistemas de telecomunicação, além de supervisionar e procedimentos adotados em serviços de comunicação. O profissional entrevistado é Elian Gomes dos Santos. Esse profissional está se formando na área técnica em informática e hoje exerce a profissão de técnico em telecom. Para essa atividade foi desenvolvida algumas perguntas para o entrevistado, entre elas a descrever a atividade observada. Qual a profissão, qual a atividade que foi observada, o tempo de observação e a forma de observação. Durante a entrevista, não foi possível falar com o profissional em seu horário de trabalho para evitar qualquer tipo de dano ao profissional. O tempo de observação foi em média de 2 horas e foi via WhatsApp. Descreva os fazeres e saberes observados que você considera próprios daquela profissão. Você levantará o uso de formas de comunicação específicas. O profissional cita o CTO como uma caixa de atendimento de transmissão de fibra, o TP, que são tipos de cabos para trançados não blindados, e é o tipo de cabo mais utilizado em redes de computadores e baseados em fios. Outros são os saberes de materiais e equipamentos ambientes, que são chaves, ferramentas, Phillips, dopes e tipos de fibras que o profissional precisa saber. Saberes de outras naturezas é necessário que este profissional entenda um pouquinho sobre eletrônica, informática e a área de telecomunicação. Os métodos de trabalho são análise de qual dano está acontecendo, o que ocorreu, em qual local, analisar os danos, fazer a verificação, trocar as peças, se for algum cabo rompido, fazer a fusão ou a emenda através de fibra ou conectores, que são chamados conectores macho ou fêmea, ou algum outro tipo de procedimento, sendo em residências ou empresas. De acordo com o profissional, a segurança é toda estabelecida pela empresa e todo o material específico de EPI, como capacete, escadas, luvas, entre outros, são passadas para esse profissional. Analise aqui as diversas dimensões do trabalho que você também observou. Durante a entrevista, o profissional falou um pouquinho sobre a ética, a estética e a economia. Falando um pouquinho sobre a estética, verificado toda a estética do profissional, farda, escritório, comunicação, entre outros. A ética profissional, de forma nenhuma, pode fazer qualquer tipo de cobrança ou venda de materiais que não forem feitos diretamente pelo escritório. A parte econômica profissional cita aqui, em média, o salário é de R$1.300 a R$2.000, o valor base do trabalho dessa área de técnico em telecomunicação. Descreva aqui as estruturas da situação de trabalho observada, incluindo os seguintes elementos. Qual é o objetivo da atividade observada? Deixar a rede de funcionamento corretamente, fazendo uma manutenção preventiva e corretiva. Quais os recursos que são disponíveis para o trabalho do profissional? Todos os recursos são passados pela empresa, como a condução, equipamentos de segurança, material de uso específicos para o trabalho, além de escada, capacete, entre outros. Como é organizado esse ambiente de trabalho? Todo profissional da equipe, que são no total 5 profissionais, entre o motorista e os profissionais da área técnica, eles vão diretamente para o escritório, verificam qual é o ambiente que tem que ser verificado o serviço e seguem para fazer a manutenção do ambiente. Descreva aqui os desafios e as dificuldades que o profissional relatou em seu trabalho. O profissional, por ser o primeiro trabalho de atividade, ele, do princípio, cita vários tipos de dificuldade, por ser uma área a qual ele ainda não tinha experiência. Ele cita um
momento que houve um rompimento em uma fibra, em uma PA 140, onde há 1 quilômetros de fibra estendida, e foi impossível do que fosse feita a verificação em que ponto dessa fibra foi rompida. Foi preciso utilizar um equipamento chamado OTDR, e ele conectado a um drop, foi possível verificar em que ponto essa fibra foi rompida, e assim sanar os danos dessa fibra. Pensando nas atividades desenvolvidas pelo profissional dentro da empresa, a melhor forma de descrever os saberes e fazeres desse trabalho é a automatização dos saberes, que é exatamente a memorização, a atenção, a agilidade, a esperteza e a concentração, que é definido para todo o serviço que esse profissional segue durante o seu trabalho e o seu aprendizado dentro da empresa. Se eu fosse uma profissional da área de telecomunicação, a melhor didática de ensino para esta área de trabalho seria a imersão. Por que imersão? São verificadas em imersão a simulação, a imersão ou a introdução do aluno diretamente no mercado, para ele ter uma noção como é o mercado de trabalho, fazer com que esse aluno tivesse visitas técnicas, mostrar para o aluno, através de estágio, as funções, as atividades, então ele teria que, sim, ir para alguns estágios para ter noção prática, e o professor orientador teria que estar o tempo todo com esse, o tempo todo durante as aulas, que eu digo, com esse profissional ou esse aluno durante as suas aulas, e assim fazer com que ele tenha êxito durante o seu estudo, e nessa imersão também ele consiga ter uma boa experiência no seu trabalho. Então, esse é o trabalho da atividade integradora do curso de pós-graduação. Muito obrigada.